Pessoal, vocês já estão vendo aí a apresentação? Sim, Estamos. professor. Que bom, então. Vamos lá começar, então, a nossa segunda parte da aula, né? Agora a gente vai falar, vamos trazer esses conceitos básicos da semiologia médica de ruminantes, né? E aí, como eu passei para vocês um questionário antes, e eu gostaria de compartilhar algumas experiências. Eu gosto de trazer para dentro da sala de aula que a gente compartilhe nossas experiências quanto à semiologia médica de ruminantes. Eu sei que muitos de vocês, praticamente todos, já devem ter tido algum contato com algum ruminante, com algum bovino, bubalino, caprino, ovino, enfim, né, esses ruminantes domésticos que a gente tem mais esse contato. E eu queria saber de vocês, qual contato que vocês já tiveram, se vocês já tiveram a experiência de examinar algum animal, auscultar, inspecionar, palpar, o que vocês viram de diferente, vocês foram numa fazenda, vocês foram em um aprisco, vocês viram que os animais se alimentavam de alguma forma, viram um animal claudicando, viram um animal com febre, ou viram um animal saudável, viram vaca sendo ordenhada, o que vocês já viram? Queria que vocês falassem um pouco para mim. Tem que falar, viu? Que eu não estou conseguindo ver, não. Ler, não. Professor, Oi. a minha experiência foi lá na aula prática. O senhor levou a gente lá no IPAM. Acho que aquela foi uma das únicas experiências que eu lembro bastante daquele boi lá. Acho que é o diamante. Não O lembro muito bem. diamante, isso. Ele era bem territorialista. Ele tá com bastante raiva da gente estar. É verdade. Então você já começou a perceber que o comportamento dele, né, mesmo sendo um animal de rebanho e tudo, mas ele sendo o reprodutor da lei e tudo, é como se fosse o dominante, né? Aham. Isso. E aí, assim, é muito importante essa sua descrição do que você lembrou do comportamento. O comportamento, pessoal, como a gente viu também comportamento e bem-estar animal, o comportamento dos animais também vão nos dizer se eles estão fisiológicos ou não. Então, faz parte do exame, faz parte do examinador conhecer, entender o comportamento dos animais. O que é que o comportamento influencia? O que é que influencia, na verdade, o comportamento dos animais? O seu estado de rigidez, né, de saúde, se ele está saudável ou não, ele pode se apresentar de uma determinada forma, né, o que é o normal para uma vaca Nelore, é um animal mais agitado, um animal mais sanguíneo, mais agressivo, não é via de regra, tá? Mas isso pela conduta de uma característica do animal e da raça dele, desse zebuíno. Isso é um animal mais de campo. Qual que é uma característica de uma vaca holandesa? Uma vaca que ela fica mais no curral, que ela é para produzir leite. É uma vaca mais mansa, mais linfática, mais comportamento mais tranquilo, mais apático, entendeu? Então, a gente já sabe que isso é o normal de comportamento desses animais. Se eu vejo uma vaca Nelore que eu sei, né, ou o proprietário vê, sabe que ela é bem agitada e chega um dia ela está muito triste, apática, quieta, tá comportamento alterado. Então isso já é a primeira parte do exame, eu já estou vendo que o comportamento dele está diferente. Se você chegasse lá e visse o diamante muito triste, muito quieto, sem interagir, sem querer dominar, pelo que a gente já conhece dele ali, a gente já ia achar que ele estava com algum problema, porque ele não é o normal dele. Então, essa é a observação do comportamento, isso também já faz parte do exame. Todo o contato que a gente for ter com o animal, a gente vai avaliar se o comportamento dele, a atitude dele, como é que ele está. Se ele está em alerta, se ele está apático, se ele está ativo, tá certo? Se ele está interagindo com outros animais, se ele está disperso do rebanho, se ele está longe do rebanho, isso vai mostrar também se ele teve briga territorial, se ele teve disputa por fêmeas. Aí você vai avaliar nessa inspeção do comportamento, avalia também na inspeção geral, se o animal tem alguma lesão, se o animal apresenta algum machucado, alguma ferida, que pode ser um trauma devido a isso. Isso ocorre muito em pequenos ruminantes, né, quando eles começam a brigar por fêmeas, aí você vê o animal com a cabeça machucada e logo tem a infestação por miíases,
tá certo? Assunto da nossa aula de doenças parasitárias que a gente viu semestre passado, tá certo? Então, tudo isso aqui já faz parte do trabalho. E quem é que vai inspecionar primeiro? Quem é que vai relatar isso primeiro? Nós vamos chegar lá e vamos ver, né, quando a gente for chamado para atender, a gente vai ver esses animais e a gente vai começar a observá-los, né? Se esse comportamento condiz com a sua espécie, com a sua categoria animal, com a sua raça. Mas quem conhece mais que a gente, além da gente ter os conhecimentos técnicos do que esses animais características, a gente tem que também buscar na anamnese, buscar na história do animal, no histórico dele, com quem conhece esse animal, com quem está diariamente. Então, é o proprietário ou o tratador, a pessoa que cria esse animal, que ela está ali sempre com ele, ela vai nos dizer se esse animal está apresentando seu comportamento normal ou não, alterado. Muitas das vezes, quando nós somos chamados, não só na clínica de grandes animais, mas na clínica de pequenos animais também, a primeira alteração que o tutor ou o proprietário ele nos informa é a alteração do apetite do animal. Ah, ele não comeu hoje, né? A primeira coisa que ele observa, então ele tá tristinho, ele brinca, ele chega e faz festa, e não tá quieto num canto, tá com cara triste. Então, ou é a apatia ou a inapetência, né? Tudo isso aqui são os primeiros sinais que o proprietário, né, o tutor, ele começa a observar e nos traz na anamnese, tá bom? Então, isso para a gente também vai ser importante. Então, eu peguei de um ponto que a Maria Luísa falou, que ela falou que viu esse comportamento do diamante. Qual outros dados, qual outras coisas que a gente consegue observar que vocês já viram quando vocês tiveram contato com o ruminante? Vocês já viram o ruminante ruminando? Já, professor. Cri, 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 cri. Já, então fala comigo. Estou cá. E aí, Vinícius? É o Vitor. Oi? É o João Vitor. Ah, Vitor. Ô, João Victor. Meu amigo, forragicultor, violonista. Violonista é quem toca violão ou é quem toca violino? Eu não sei. Violonista é violonista. Violinista, acho que é violinista. Ah, então é... Meu amigo, tocador de violão, cantor, forragicultor, desenrolador. Então você viu uma vaca ruminando, um ruminante ruminando, isso quer dizer que o quê? Que o animal tava... questão de saúde. Isso. Ah. Não, é isso aí. Eu pensei que você estava perguntando, mas pode continuar. Então, mas é isso. Quando a gente vê o ruminante ruminando, ele está com a sua constante, né? Não vou falar que é a principal, porque o organismo ele precisa de todas as suas funções estando funcionando para manter a homeostase, né? A homeocinese do animal. Mas o ruminante, um dos primeiros pontos que nós vamos observar e saber se ele tem rigidez ou não, ou qual que é o grau dessa rigidez, é se ele está com ruminação ativa, né? Quando a gente observa o ruminante ruminando, isso quer dizer bons sinais, tá? Agora, quando a gente vê um animal totalmente em atonia ruminal, sem movimentos mastigatórios, sem remói de alimento por muito tempo, e você vê ele com um hipoperistaltismo, né? Uma baixa da peristalse, quando você baixa os movimentos ruminais, com a baixa dinâmica ruminal, tudo isso aqui já está dizendo que ele está com alguma disfunção digestiva. Ela pode ser primária, como também pode ser secundária, alguma outra enfermidade. Então, é muito interessante, muito importante que a gente observe isso daí. Tá? Eu vou ter que voltar para permitir a entrada de alguém aqui. Mas isso não para a gravação, continua, tá? Bom dia, Úrsula Lima. Certo? Então, você também, o João viu aí a vaca ruminando. Então, isso ela está mostrando que ela estava na constante fisiológica da função digestiva dela. Alguém mais tem alguma observação de um ruminante? Eu acho que nessa parte da ruminação, professor, é interessante comentar sobre o local onde eles ficam ruminando, né? Que não é lá no meio do sol quente, lá no meio do pasto. Eles sempre estão ali quietinhos. Quando eu era criança, eu via muito
E ouvindo, quietinho, sempre deitadinho ali no canto debaixo de uma árvore, só mastigando. Nunca entendi o porquê, né? Hoje em dia a gente já entende um pouco mais. Isso, muito bem, Will. Mostra que é o comportamento da espécie, né? Quando é que o ruminante vai ruminar, pessoal? Quando ele estiver tranquilo, quando ele estiver, depois de ingerido uma grande quantidade de forragem, né, de alimento, que o ruminante, ele é presa, né? Na natureza, ele é presa. E com a evolução da espécie, o que ele foi fazendo com o tempo? O seu hábito alimentar, ele precisou se adaptar a ingerir grandes quantidades de forragem para fugir dos predadores, para quando chegasse num campo, num local com conforto, né, no desconforto térmico, como você falou aí, debaixo de uma árvore, no local que ele esteja tranquilo, ele vai parar ali, aí ele vai remoer, ele vai voltar o alimento à cavidade oral para fazer essa parte da segunda parte da ruminação. Então, muito bem observado, é quando os animais estão tranquilos também. Além de saúde, quer dizer que os animais estão tranquilos, os animais estão bem, tá certo? Muito boa observação, Wilker. Se você vê também, às vezes, pessoal, não é o animal, ele não vai estar ruminando toda hora, tá? E às vezes até pelo estresse ele vai parar de ruminar, ele vai ficar mais quieto. Então a gente também tem que saber isso. Um exame pode gerar estresse no animal, um transporte pode gerar estresse, uma mudança no manejo de ordenha pode gerar estresse. E aí pode também já alterar tudo isso. Até a produção de leite pode ser cessada, pode ser diminuída devido a estresse, tá certo? Então, tudo isso a gente tem que observar o que é o normal para o comportamento daquele animal, para a sua atitude, para o que pode ser patológico, tá? Para também não achar que tudo já é doença. Pode ser só uma alteração comportamental ali, pode ser... se o animal passou um dia preso, em jejum, e no outro dia ele não está ruminando, ele está doente? Não, ele está sem alimento ali para fazer essa ruminação. Então, isso é normal também para a espécie, para aquela situação que está ocorrendo. Então, tudo a gente também tem que avaliar o momento e saber do contexto. Por isso que vai ser muito importante a gente buscar os dados da anamnese, tá bom, pessoal? Certo? Então, essa parte das experiências é bom para a gente saber, né, que vocês já viram alguma coisa, vocês lembrarem, vocês começarem a ver, como aí o Wilker falou, que trouxe lá da realidade dele, quando era mais jovem, que ele via as cabras, as ovelhas lá ruminando, quietinha, num canto, e não sabia o porquê, e hoje ele já entende. Então, isso também até é uma coisa até um pouco boba, assim, mais ou menos, mas quando eu era criança, que meu pai criava gado já, eu achava que todo animal que tinha chifre era o boi, e os que não tinha chifre era a vaca, né? Coisa de criança, né? Não sabia, não tinha distinção pelos órgãos genitais nem nada. Então, na minha cabeça, quem era macho eram os que tinham chifre, né? Então, como se as fêmeas não têm chifre, né? Quando eu era criança, eu pensava isso. Mas aí, com o tempo, eu fui vendo que essa é a questão de ter o processo cornual do osso frontal não tem a ver com o gênero do animal, mas sim com as características daquela raça, daquela espécie, né? A gente vê animais boas tauros índicos, que são os zebuínos, com mais propensão a ter processo cornual do osso frontal, né? Algumas determinadas raças têm maiores, como o guzerá, como o pé duro, né? Como o tropicano também tem, que já é uma raça, já é um animal que ele é um composto, e aí já mais pro taurino, tá certo? Tem alguns taurinos também tem vaca holandesa que tem, a maioria delas são mochas, mas não são mochas só pela característica racial, mas também porque são animais que são mochados desde da sua início de vida para melhorar o manejo na hora da ordenha, para evitar acidentes com outros animais e também com os próprios ordenhadores. Então, isso também a gente tem que tudo observar, tá? E a gente vendo também, são características, isso já está relacionado também, pessoal, a gente observar essas características raciais, essas características de gênero, do sexo do animal, as características de comportamento do animal, também já está relacionado a qual parte do exame clínico? Quem pode me dizer? Quando eu vou descrever as características do animal, qual é a parte do exame clínico? Anamnese. Peraí. A resenha.
Oi? Eu não entendi, não. Não. Anamnese, pessoal. Anamnese é a história clínica, é a parte... É a resenha. Aí eu posso falar... É a resenha, isso. Resenha são as características do indivíduo, da espécie, né, do animal, do paciente. É a descrição das características, então, é raça tal, pelagem tal, peso tal, é aptidão tal, porte tal, tá? Resenha é isso, tá? Anamnese é a história do animal, o histórico do animal, é o que é contado pelo responsável pelo animal, tá certo? Na medicina veterinária, pessoal, qual é a composição em porcentagem da anamnese? Quantos por cento do diagnóstico está na anamnese? 50? 50%, muito bem. 50%. Em média 50%, tá? Média, é média, né? Então, quando a gente fala que é em média 50%, metade da charada do diagnóstico vai estar ali na anamnese. Por isso que essa anamnese, a gente vai falar aqui dela também, ela tem que ser muito bem feita, você tem que ter uma boa relação com o proprietário, com tudo, porque senão você não colhe os dados direito, a história vai estar mal contada e você não vai ter subsídio suficiente para chegar ao diagnóstico, já que é 50% do diagnóstico. Os outros 50% vai ser do exame físico, vai ser dos exames complementares, tá certo? Na medicina humana, pessoal, a anamnese, vocês acham que é quantos por cento do diagnóstico? Se for na SPA, é 100%. Mais de 50%. Independente do local, na medicina humana, pode chegar até 98%, tá? Porque a gente, né, nós seres humanos, vamos no médico, o médico pergunta, o que você está sentindo? Já na hora, né? E eu vou relatar o sintoma. Eu tô com dor no estômago. Então, ele já observou que a dor é localizada ali, ele já vai diagnosticar que pode ser ou só um processo de dor, ou por alguma gastrite, ou processo de úlcera, vai fazer alguns exames a mais, mas no diagnóstico básico já é a dor localizada na região estomacal, vai tomar já qual que é a terapêutica, o diagnóstico é isso aí, a terapêutica vai ser um analgésico para passar essa dor, e já foi a terapêutica instituída em cima do diagnóstico que foi feito em base da anamnese. Certo? Nosso paciente, ele não fala, né? E aí, quem é que conta a história do animal? Quem é que vai dar os sintomas do animal? O que está falando? É o proprietário, é o tutor, é o responsável. Ele que vai trazer para a gente a história. Então, o que ele está dizendo para a gente vai ser extremamente importante, porque o nosso animal não fala. Mas aí, esses 50% eu coletei junto com esse proprietário. Os outros 50% eu vai precisar da minha habilidade semiotécnica, das minhas técnicas de coleta de exame, de examinar, de saber fazer as técnicas de fazer o exame, entendeu? Então, esses outros 50% vai ser através do exame físico. Então, ele me disse que o animal estava sem apetite, o animal estava sem se alimentar e sem defecar 2 dias. Vou começar a fazer toda a investigação minuciosa de inspeção, de palpação, de percussão, de auscultação no trato digestório, né? Isso já é o exame especial, antes eu tenho que fazer o exame geral no animal, mas nesse exame especial eu vou ver cavidade oral, será que ele não tem nenhum corpo estranho na cavidade oral, será que não teve um dente quebrado, será que ele não tem algum abscesso na cavidade oral, algum problema na língua. Depois que eu inspecionei, eu vou para esôfago, vou auscultar rumen, vou auscultar abomaso, intestinos, vou no antímero esquerdo, vou no antímero direito, vou percutir, vou balotar, tá? Tudo isso eu vou fazer para ver, em cima da suspeita que ele me disse, né, da sintomatologia que ele me disse, qual no exame especial, o que está me dizendo. E aí eu comprovo, não, ele está mesmo com a hipomotilidade, ele tem ausência de fezes na ampola retal, ele já tem mais dias sem comer, será que ele está com obstrução? Qual prova que eu tenho que fazer? Se a minha suspeita for uma obstrução intestinal, qual prova que eu tenho que fazer? Qual exame complementar que eu devo fazer? Eu vou fazer, então, teor de cloretos no fluido ruminal. Para quê? Porque se tiver mais que 30 miliequivalentes de cloretos,
isso está dizendo que está tendo refluxo, está havendo refluxo lá do abomaso para o rumen, que não é para ter, porque o ácido clorídrico é produzido e liberado no abomaso. Então, ele tem que correr para o intestino depois, não ficar voltando para o rumen. Então, está dizendo que tem obstrução. Será que a obstrução é a nível intestinal ou é um deslocamento de abomaso? Vamos lá avaliar o abomaso. O abomaso, ele está na sua posição tópica ou está ectópico? Aí eu percuto o abomaso, ele está com ping metálico ou não? Eu vou para o outro antímero, e aí eu vejo como é que está o animal, está com febre, está com sinais sistêmicos. Então, de uma coisa vai puxando a outra, até eu chegar com maior reunião de informações e diagnostiquei. Pronto, esse animal aqui, ele está com deslocamento de abomaso à direita. Qual vai ser a conduta? Cirurgia imediatamente, ou então não, vamos tentar primeiro um tratamento conservativo, depende do estado do animal. Até essa questão da conduta vai depender também do exame, para saber o estado geral do animal. Se ele está num quadro inicial, se ele aguenta, se ele pode ser submetido a um tratamento conservativo, ou ele tem que ser um caso de urgência, que ele tem que correr logo para a cirurgia, que é caso de vida ou morte. Então, tudo isso vai ser baseado também no exame, nos sinais sistêmicos e específicos que o animal está nos mostrando. E aí a gente chega com esses dados reunidos, junto com a anamnese, tá? E aí eu vou chegar a ter esse diagnóstico para poder instituir qual conduta terapêutica vai ser adequada. Se é clínica, se vai ser cirúrgica, ou se não tem jeito também. Infelizmente, em alguns casos, o animal já não tem mais viabilidade. No próprio exame, a gente pode, às vezes, diagnosticar. Eu vi que uma vaca, ela está com o abdômen bem abaulado, ela está com presença de líquido na cavidade. Ao balotamento eu consegui ver na prova da onda, eu vi que tem líquido, eu vi que ela está com atonia ruminal, as mucosas congestas, já chegando à cianótica, hipertermia, taquicardia, taquipneia, e aí você observa toda essa questão do animal, ausência de fezes na pola retal, aí você vai fazer uma punção abdominal, você vai observar como é que está o líquido abdominal desse animal. Quando você punciona, você observa que esse animal está com esse líquido numa característica já de exsudato séptico. Ou seja, tem alta concentração de proteínas, tem alta concentração de células, já tem fibrina, já tem... tá? E tem bactérias. Pessoal, se tem bactérias na cavidade, o que eu vou fazer mais com esse animal? Eu vou tentar instituir uma terapêutica? Depende do animal. O animal de produção, se for um animal muito valioso geneticamente e tudo, um animal de exposição, um animal aí, vamos dizer, uma vaca de R$1 milhão, e ela não pode de jeito nenhum ser sacrificada ali, mesmo nesse estágio, a gente pode tentar uma terapêutica, né? Porque nesses casos aí, o proprietário tem a intenção que esse animal continue, é um animal que ele vale o tratamento dele, mesmo se o cara gastar 100 mil, 200 mil reais no tratamento, vai valer. Se ele gastar 500 mil, vai valer. Agora, infelizmente, em alguns outros casos, vai valer para ele, né? Não estou colocando aqui valor de vida, toda a vida vale. Mas isso eu tenho que pensar também nessa questão animal de produção, no seu valor de produção, mas também no bem-estar animal. E num caso desse, que já está com exudato séptico, é muito difícil reverter. Eu posso tentar de todo jeito. Imagina o sofrimento desse animal, olha o estado geral dele. Então também tem que pensar no bem-estar dele. Vale a pena ainda tentar uma terapêutica ou não? Será que, pensando no bem-estar desse animal e também pelo valor dele, se for uma vaca normal, uma vaca de 10, 15 litros de leite, que vale aí os seus 4, 5 mil reais, né, na média aí, 6 mil reais, e o proprietário não quer gastar mais esse dinheiro, ou ela não vai voltar à sua produção, tudo isso vai ter que ser avaliado para saber se realmente vai valer a pena ou não, mas o estado geral também, no exame, a gente vai determinar, olha, não adianta, o senhor pode investir aí 10 mil reais de antibiótico, fazer infusão intraperitoneal, que não vai ter jeito, no estado que já está. Mas se ainda quiser tentar, ou tudo, vamos, mas o animal está sofrendo demais. Então, tudo isso a gente também vai avaliar no exame. Tá certo? Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Estão acompanhando? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Tá bom o ritmo aí, tá legal?
Sim, tá tranquilo. Beleza. Então vamos para frente. Então, pessoal, isso, a gente sabendo tudo isso, é a importância de sabermos reconhecer as alterações nos animais. É aquilo que eu falei para vocês. Primeiro eu tenho que saber o fisiológico, para depois entender o patológico, tá? Se eu não souber o fisiológico, como é que eu vou reconhecer que o animal está doente? Se eu não sei como é que é uma vaca normal, se eu não sei como é que uma vaca está ruminando, se eu não sei qual que é a motilidade gastrointestinal dela, se eu não sei quais são os movimentos respiratórios, normal. Quando eu for observar um animal e achar doente, quando é que eu vou saber que é doente ou não? Se eu não sei quais são as constantes, se eu não treinei o meu ouvido, se eu não aprendi que aquele determinado animal, o comportamento dele é daquele jeito, tá? E até isso a gente tem que levar muito em consideração esse negócio de comportamento ingestivo, por exemplo. Existem animais que nunca comeram ração, que só foram criados no capim, no volumoso. E aí ele chega para a gente examinar, a gente vai fazer a prova do apetite do animal, e aí você chega com um verde para ele come. Né? Meio caprichoso, mas ele come. Aí você chega com a ração, ele não quer nem ver. Ué, será que é porque ele está sem fome mesmo, ou é porque ele não é acostumado, porque ele não quer comer? E aí, a mesma coisa acontece. Um animal que é acostumado a comer ração, e você chega com a ração, e ele não tem nenhum apetite, então aí você está mostrando que aí não é o fisiológico dele, tá? Então é a mesma coisa de vocês chegarem para mim, professor, quer uma xícara de café? Mas é claro, pode ser até 2, 3. Aí um dia que você chegar para mim, professor, quer uma xícara de café? Rapaz, não quero não. Olha, eu tô doente. Aconteceu alguma coisa aí que não tá boa, entendeu? Então a gente tem que saber o que é o normal, diferenciar. Então a gente tem que saber reconhecer essas alterações, que é a partir disso que a gente vai poder diagnosticar. E qual que é o objetivo do clínico veterinário? É tratar o animal doente. Eu só trato depois que eu diagnostico, eu só diagnostico depois que eu examino. E tem que ser o exame correto, para o diagnóstico ser correto, o tratamento ser correto. Ok? Ok, professor. Então, pessoal, como o professor Feitosa muito bem coloca no seu livro, né, de semiologia, a gente tem que ensinar o olho a ver, as mãos a sentir e o ouvido a ouvir, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Eu tenho que treinar meus órgãos do sentido para poder fazer o exame físico corretamente. Porque se eu não souber ver o que é o normal, se eu não souber enxergar uma vaca caminhando, se ela não tem algum grau de claudicação, se eu não souber olhar para um ubre e saber se ele está inflamado ou não, se eu não souber palpar e sentir a temperatura aumentada, se aquela temperatura está normal, se eu não souber palpar retal e identificar onde é que estão os órgãos, onde é que está o útero, onde é que estão os ovários, se eu não souber palpar rim, chegar no palpar rumen, saber se ele está repleto ou não, se eu não consigo auscultar corretamente as frequências cardíacas, frequência respiratória, a motilidade gastrointestinal, se eu não souber isso, né, o que é o normal, como é que eu vou identificar as alterações? Então, eu preciso ensinar meu olho a ver mesmo, tá? Olhar clínico. Eu lembro que eu já falo isso para vocês desde o segundo período. Vocês já têm que olhar para um animal com olhar clínico. Olha para ver se não está com queda de pelo, se o olhar dele está brilhoso, se ele está com comportamento ativo. As fezes dele, as fezes, pessoal, as fezes dos animais são também motivo de exame para a gente. Pelas fezes a gente sabe se está tendo digestibilidade boa dos alimentos, a gente sabe se o animal tem parasitas, a gente sabe se o animal está com diarreia, a gente sabe se o animal, o odor daquelas fezes é o característico para aquela espécie ou não, para aquele tipo de alimentação ou não, se a cor daquelas fezes é característico pela alimentação dele, tá certo? Qual é a característica das fezes de um grande ruminante, bovino e bubalino, pessoal? Como é que é o nome das fezes de ruminantes grandes? Redondinha, bolotinha. Não, isso aí é fezes de cavalo. É encíbalas, as de cavalos, né? Que é aquela redondinha, aquelas bolotas que vai saindo redondinha. As de ruminantes grandes, ela, se você prestar atenção, ela cai de uma vez assim no chão, né? Ploc! E a gente chama ela de formato de placa, tá? Então, o fisiológico para a espécie é formado, tanto grandes ruminantes, bovinos ou bubalinos, fezes em formato de placa, fezes que são
defecadas em grandes volumes, médios volumes, mas de uma forma inteiríssima, um formato de placa, tá? Não tão consistente, mas também não tão ressecada, sem presença de muco e bem digeridas, tá? Se eu vejo uma vaca com umas fezes bem liquefeitas, bem com muita água, isso é característica de quê? Diarreia, né? Diarreia, muito bem. E aí a diarreia, isso não é fisiológico? Não é fisiológico. Não. Não, não é fisiológico, é patológico, né? E o que está ocorrendo? Qual é a doença que está ocorrendo? Algum distúrbio gastrointestinal? Será que foi da alimentação? Será que é alguma infecção? O que está ocorrendo? Em grandes bovinos, da diarreia, será que é uma paratuberculose? Já fez tratamento, não deu? Diarreia refratária a tratamento? Se for em pequenos, em animais mais jovens, em bezerros, essa diarreia neonatal, será que é uma diarreia parasitária? Qual a característica da diarreia? Qual é a cor da diarreia? Tá? Será que é uma diarreia viral? É um rotavírus? É um coronavírus? Tá? Será que é uma diarreia nutricional? Excesso de leite ou não? Existe diarreia nutricional? Ocorre? Então, tudo isso a gente tem que investigar. Eu tenho que observar as características dessas fezes que vai mostrar para mim qual é o tipo que pode estar cometendo o animal, tá? E aí junto eu vou aliar, isso aí eu tô vendo um sinal ali que tá mostrando para mim, mas eu vou aliar com a história também. Esse animal foi bem colostrado, esse animal foi vacinado, as mães foram vacinadas, esse animal ingere a quantidade correta de leite, esse animal tá em instalações que são limpas diariamente, que são higienizadas, sanitizadas, tudo isso eu tenho que observar, tá certo? Qual é o nome das fezes de pequenos ruminantes, cabras e ovelhas? Hein? Não faço Pessoal, estão ideia. aí ou caiu? Pronto. Você lembra que o Wilker falou que as fezes, né, do cavalo ali é em formato de síbala, que é uma bolinha redondinha, mas ela é maior, né? É aquelas síbalas maiores, verdinhas, né? As dos pequenos ruminantes também são umas bolinhas, como se fossem grãozinhos de café, lembram? Já viram? Sim. E elas são bem sequinhas, né? E isso é o normal. É síbalas também, tá? Pequenos ruminantes também defecam em síbalas. Então, o normal deles defecarem é em síbalas sequinhas, bem redondinhas, tá? E quando eu falo sequinhas, pessoal, elas saem sequinhas, você pode pegar nela, ela não vai sujar sua mão, tá? Isso a gente não pode ter nojo na veterinária, tá? A gente tem que avaliar fezes, pegar fezes, cheirar fezes, só não vai comer fezes, tá? Mas a gente tem que saber examinar. A parte da agustação a gente não vai colocar em prática, não, tá? É o órgão do sentido que ele fica mais contido no nosso exame. Mas a parte da olfação, a parte da inspeção e da palpação, a gente tem que executar bem, tá? E aí, você também vê na ampola retal, você vê ali na região perineal, na cauda dos animais, bem sequinho. Agora, quando você vê um pequeno ruminante, seja filhote ou adulto, com a cauda suja, com excesso de fezes, com fezes diarreicas, amolecidas, fétidas, isso é diarreia. Pode ser diarreia parasitária, pode ser hemoparasitose, pode ser alguma gastroenterite, entendeu? Tudo isso a gente vai ter que avaliar. O que está ocorrendo? Que isso não é o fisiológico. Então, só disso aí eu já estou observando pelas fezes do animal que está normal ou não. Beleza? Beleza. Tudo ok até aqui? Tudo ok, professor. Vamos embora. Vamos embora, então. Então, o que é semiologia? Alguém pode me responder o que é semiologia? Eu perguntei isso para vocês no questionário. É a relação entre as informações obtidas na anamnese e o exame físico, até chegar em um diagnóstico. Quem foi que falou? A Jennifer. Jennifer. Ô, Jennifer, então, isso é semiologia, né? Mas quando a gente vai conceituar semiologia... A arte do Oi? diagnóstico.
É, a frase do professor Feitosa, né? A arte do diagnóstico. Então, são o quê? A etimologia da palavra, o que a gente vê aqui, ó? De sêmio, né? Vem de sinais, sintomas, né? O sêmio vem do grego, sinais, sintomas. E o logos vem em ciência e estudo. Então, é o estudo dos sinais e sintomas, tá, pessoal? Quando a gente fala da semiologia veterinária, eu falo de sinais e sintomas. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença de sinal e sintoma? Professor, eu acho que sinal é quando é algo bem invisível, assim. É algo que pode ser visto com facilidade. E o sintoma é o que você deduz e através dos teus conhecimentos e do que foi dito pelo proprietário, pode ser. Por exemplo, dor. Muito bem, Letícia, tá no caminho certo, é isso aí. Sinal é o que a gente reconhece pelo exame físico, é aquilo que eu coleto, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu inspeciono, palpo, ouço, percuto, é aquele sinal que eu tô examinando do animal, eu tô coletando do animal esse sinal, tá? E sintoma, na medicina veterinária, como os nossos animais não falam, quem é que fala pra gente? É o proprietário. E aí a gente pergunta, o que ele tá sentindo? Aí você falou, ele tá sentindo dor. Esse foi o sintoma que o proprietário relatou. Na medicina humana, a gente fala para o médico nossos sintomas, né? Então, a medicina humana, ela também colhe sinais do exame físico, mas ela é basicamente através de sintomas na medicina humana. Na medicina veterinária, nós coletamos os sintomas na anamnese, que vai ser o relatado pelo proprietário e tutorista que você falou. Em cima desses sintomas, com o meu conhecimento básico, né, com a propedêutica que eu tenho, eu vou conseguir raciocinar o que pode ser a hipótese diagnóstica, ou pelo menos levantar, né, essa hipótese. E aí eu vou coletar no exame físico sinais para ver se corresponde a essa minha hipótese. Tá ok? Então, a semiologia como um todo é o estudo dos sinais e sintomas, né? E aí a gente pode conceituar como a parte da medicina que estuda os métodos de exame clínico, pesquisa os sintomas e sinais e os interpreta, reunindo assim os elementos necessários para construir o diagnóstico e presumir a evolução da enfermidade. Tá certo, pessoal? Então, como a gente falou, como a Jennifer muito bem colocou aí também, a gente vai buscar, vai examinar um diagnóstico, e a gente diagnosticando, a gente vai poder saber se essa enfermidade, ela pode ter uma evolução satisfatória, né, a nível de restabelecimento da saúde, ou se ela tem um prognóstico desfavorável, tá certo? Qual a terapêutica vai ser instituída, tudo isso a partir dos exames, tá ok? Então, pessoal, para a gente examinar, a gente precisa também lembrar, não só de técnica, né? A gente tem que lembrar também que antes de sermos médicos veterinários, nós somos seres humanos, né? Então, qual que é o aporte humano básico necessário para ser um examinador de ruminantes? É o aporte básico humano necessário para qualquer outro examinador veterinário, ou até outro médico também, tá? Precisa ter um raciocínio clínico apurado, precisa ter conhecimento básico, precisa saber as técnicas, precisa ter a propedêutica, precisa ser organizado, precisa ser uma pessoa com agilidade, com atenção, precisa ser ético, precisa ser educado, precisa ser gentil com o paciente, precisa entender o momento do paciente. Às vezes a gente também está ali na hora do exame, o animal está se contorcendo, o animal está se debatendo muito, a gente tem que parar um pouquinho o exame, esperar o animal se acalmar, tem que conter, tem que saber conter. Então, além de ser um técnico e saber as técnicas, eu também tenho que ter essa parte humana de saber entender os contextos, tá? Quando eu falo dessa parte humana, não só para com os animais, mas com os proprietários, né, os tratadores também, porque às vezes você está ali examinando os animais, você está vendo que ele necessita de um determinado tipo de tratamento, e aquele proprietário não vai ter condição nenhuma de fazer aquele tratamento, pelo valor do tratamento e tudo. Você tem que buscar, você tem que ser humano e buscar uma alternativa mais viável para ele, mais barata, algum medicamento mais barato, ou enfim, você tem que dar soluções, você tem que ser humano também para buscar uma forma que realmente ele realize. Você tem que mostrar para ele também a responsabilidade que ele tem que fazer esse tratamento, porque senão a culpa não é sua, você diagnosticou e tratou,
e você recomendou o tratamento. Você não vai todo dia fazer curativo no animal ou ir lá aplicar uma medicação. Alguém vai fazer. Mas a pessoa tem que ter essa responsabilidade, tem que entender que isso faz parte do tratamento, é responsabilidade dele também. Senão, você passou e foi embora e ele não fez nada, vai botar a culpa ainda em você. Então, você tem que ser humano nisso também, de entender, trazer para você, o proprietário, você mostrar para ele que o tratamento depende dessa junção do proprietário, veterinário, tá? Dos tratadores, de uma alimentação melhor. Você às vezes identifica que os animais eles estão com repetição de cio porque eles estão com deficiência nutricional. Então tá faltando uma mineralização correta, tá faltando um capim de melhor qualidade, tá faltando uma suplementação para esses animais. As vacas estão dando menos leite porque tá com uma baixa ingestão hídrica. Então tudo isso eu vou ter que avaliar também. Então essa é a parte do recurso humano básico necessário, são esses requisitos de humano. Então, como eu falei aqui para vocês, conhecimento é propedêutico, é você saber de tudo do que você sabe. Vocês já têm hoje, vocês estão no 7º período, pessoal. Vocês já têm, olha o tanto de conhecimento que vocês têm. Vocês têm anatomia, fisiologia, bioquímica, farmacologia, parasitologia, patologia, anestesiologia, bovinocultura, caprinocultura, suinocultura. Vocês têm aí 1 milhão de disciplinas que vocês já fizeram e você já tem todo esse conhecimento. E esse conhecimento básico é o que a gente chama de propedêutico. Eu tenho que ter esse conhecimento básico para poder saber examinar os animais e interpretar com aqueles sinais o que ele pode estar ocorrendo dentro do contexto dele, tá? Raciocínio rápido, pessoal, a gente vai desenvolvendo quanto mais praticar, quanto mais eu estudar, quanto mais eu examinar, tá? Não é que eu tenha que ser rápido, tá? Quando eu falo de raciocínio rápido, não é questão de eu pegar e examinar uma vaca em 5 minutos, ó. Ou então, se vira nos 30 segundos você examinou, só passou o esteto, fez um sinal da cruz na vaca e disse que examinou, isso não é exame. Um exame bem feito num animal de grande porte, ele vai levar no mínimo 20 a 30 minutos, no mínimo. Isso eu sendo bem rápido, tá? Mas para que pressa? Para examinar não precisa pressa, para examinar precisa de atenção, calma, paciência. Auscultou uma vez, não tem certeza se é aquela frequência, ausculta de novo. Auscultou 2 vezes, não tem certeza, ausculta de novo. Auscultou 3 vezes, não tem certeza, chama o colega do lado. Ausculta para mim, por favor, e vê o que você acha, tá? Não é questão de ser rápido no exame, é o raciocínio. Raciocínio rápido é de quê? É começar a juntar as peças do quebra-cabeça e você ir juntando isso para fazer chegar no seu diagnóstico posteriormente, tá? Então, eu tenho que saber utilizar os órgãos dos sentidos também. Como é que eu utilizo? É aquilo que o professor Feitosa falou. Ensinar o olho a ver, o ouvido a ouvir e as mãos a sentir, tá? Então, isso vai também a partir de quê? De treino, a partir de prática, a partir de repetição. Ah, pessoal, eu tenho preguiça de passar o esteto no meu cachorro todo dia. Tu vai gastar quantos minutos para fazer isso? Você vai gastar 2 minutos por dia. Se 2 minutos por dia você auscultar o seu cachorro, em 30 dias, você auscultou ele por 1 hora. 1 hora de ausculta, de frequência cardíaca, ela é bastante coisa para um ouvido que nunca auscultou nada. Imagina quanto mais você auscultar. Você vai ficando craque, você vai ficando... você vai reconhecendo aquela frequência, aquele som. Você já sabe o que é fisiológico. Quando você chegar no patológico, vai ser rápido para você identificar. Opa, aqui tem um sopro. Aqui está com arritmia. Esse som aqui, nesse antímero pulmonar aqui, ele está crepitante. Esse aqui tem um sibilo. O que está ocorrendo aqui? Então, a gente tem que saber utilizar os órgãos do sentido. Ele precisa de treino e prática. Então, quanto mais a gente treinar, mais praticar, melhor, tá? Então, como eu estou falando hoje para vocês, a gente vai ter os momentos práticos, tá? Quando for seguro para todo mundo, a gente vai fazer essas práticas, e aí eu quero que todo mundo passe tempo examinando, palpando, percutindo, auscultando, inspecionando, tá? Porque muitas das vezes eu vou fazer um desabafo aqui também. Nas aulas práticas, eu vejo que a gente chega, explica tudo, e aí os alunos vão embora. Ah, tá bom, então acabou, professor. Agora tem ainda 1 a 2 horas de aula, em vez do aluno pegar e aproveitar e ficar ali treinando no animal, aproveitando essa oportunidade ímpar, não, eu já vou embora, que eu tenho que pegar o ônibus, que eu tenho que almoçar, que eu tenho aula de tarde.
Todo mundo tem um monte de coisa também, mas e a hora que você tem com o animal ali? Aproveite, pessoal, aproveite. Fique ali até a hora que fala, não, agora tem que ir embora que eu tenho que trancar o aprisco, senão você vai ficar aí com as cabras. Beleza? Então é isso. Aproveitem, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, professor. Falou? Tranquilo? Beleza, de vez em quando eu preciso que alguém me dê um feedback, porque eu fico com medo de cair a conexão da internet, aí eu ficar falando aqui 2 horas e falando para mim só. Tá? Tá bom. Então, pessoal, tem que ser sensato também, é isso que eu falei, essa parte humana, você saber sobre o animal, se o animal ele tem essa condição de você examinar ele a campo, ou tem que ser num brete, dependendo daquele tipo de animal, se você tem que trazer outros animais para ele ficar mais confortável, se você tem que esperar o tempo dele, você tem que ser sensato também quais exames que você vai pedir complementar. Ah, eu vou chegar, eu quero fazer uma tomografia nessa vaca aqui, será que o produtor vai ter condição, vai ter um local, no local que você tem esse tomógrafo, tem essa condição, tem que fazer uma ressonância, tem que fazer um raio-x, tem que fazer ultrassom, será que vai ter esse aporte? O produtor vai ter o dinheiro para fazer esse exame? Eu acho que nem sempre, professor. Né? Ou mesmo que seja bioquímicos, parasitários ali, quanto mais informações, melhor. Mas às vezes tem muita doença, né, na clínica de grandes, na de pequenos também, mas que a gente consegue ter um diagnóstico nosológico, tá? O que é um diagnóstico nosológico, pessoal? É reconhecer uma doença através Diagnóstico da nosológico. reconhecer uma doença Anamnese? através da anamnese. Isso. Não necessariamente, Jennifer. Diagnóstico nosológico é o diagnóstico clínico, tá? É através dos sinais clínicos, tá certo? Então, por exemplo, vai estar relacionado aí, tem o contexto da anamnese, mas você está reconhecendo ele por esses sinais. Então, é histórico. Você pegou histórico, tem carrapato na propriedade, né? Tem carrapato na propriedade nos animais, você achou, inspecionou e viu que tem carrapato nos animais, você viu o animal com as mucosas pálidas, você viu o animal apático com a cabeça pendurada, você viu o animal inapetente. Isso é característica nosológico, isso é sinais de que doença? A gente viu em doenças parasitárias, eu passei para vocês. Você pode repetir? Tristeza. Oi? Quer que eu repita? Os sinais. Sim. Então, Tristeza. você falou, né? Tem as características da anamnese, mas também a gente vai fazer pelo diagnóstico nosológico, o clínico, né? Os sinais clínicos. Então, eu vejo uma vaca com febre, inapetente, mucosas pálidas, presença de carrapato, magra, apática, cabeça pendurada. Qual doença que eu vou suspeitar a princípio? Qual diagnóstico clínico eu posso fazer? O senhor já deu a dica, né? Tristeza parasitária. Tristeza porque você não vai... Oi? O senhor já deu a dica, né? Tristeza parasitária. Isso, tristeza parasitária bovina, tá? Lembrem também, tem uma frase que eu sempre uso com vocês aqui, o que é raro é raríssimo, o que é comuníssimo, tá? No nosso Brasilzão, principalmente na nossa região amazônica, a gente tem casos, tá? Onde tem muito carrapato, ocorre, tá? Tem as áreas de flutuações, aí a gente tem que ver também a localização, onde vai ter a incidência, animais jovens, animais adultos é mais grave o acometimento, mas pode ocorrer e pode levar a óbito. Então, com esses sinais aí, nosologicamente, a gente já pode suspeitar. Qual outra doença que eu poderia fazer um diagnóstico diferencial com essas características? Falei em doença parasitária também.
Tri. Tricomonose. Não é tristeza, não. Não. Trigomonose, não. É outra tri. Tripanossomíase, tá certo? Que é causada pelo tripanossoma. Então, assim, também tem esses sinais clínicos, mas aí o que eu tenho que ver? Eu tenho que investigar a fundo se é realmente o tripanossoma ou tudo. Vai depender do local que esse animal tá, qual que é a epidemiologia do local, qual é as fontes de epidemiológica compartilhada de agulhas ou não, porque pode ser transmissão iatrogênica, se tem a presença de febriotomíneos, né, se tem a presença de mosquitos, tá certo? Então, tudo isso eu vou ter que avaliar. E aí, muitas das vezes, como a sintomatologia ela é semelhante, eu não tenho como fechar o diagnóstico nosológico, eu vou para o diagnóstico laboratorial, vou fazer esfregaço sanguíneo para ver se tem presença de babésia na plasmose ou se tem a presença do tripanossoma, tá bom? E eu também posso fazer um diagnóstico terapêutico. O que seria um diagnóstico terapêutico, pessoal? O que é um diagnóstico terapêutico? Você deve ter tratado com alguma coisa e aí deu certo, então era isso mesmo, por exemplo. Beleza, é isso aí. Mas aí, para eu fazer esse diagnóstico terapêutico, eu tenho que ter uma suspeita, né? A minha suspeita diagnóstica pelo meu diagnóstico nosológico é tristeza parasitária bovina. Então, eu vou entrar ali com tetraciclina, eu vou entrar com derivado de midocarb, vou entrar com transfusão sanguínea, vou hidratar o animal, vou dar uma comida melhor para ele e vamos ver a resposta. E a minha terapêutica foi feita em cima do meu diagnóstico nosológico. Mas se ela respondeu, também foi um diagnóstico terapêutico. O animal recuperou. Agora, se o animal continuou, meu diagnóstico nosológico foi esse, mas o terapêutico não é, e o animal continua com aquela sintomatologia, aí agora eu tenho que ver o que pode estar acontecendo. Será que, se for a suspeita de tripanossoma, aí eu posso lançar a mão de também fazer um diagnóstico terapêutico com o uso de isometamídeo. Lembra que eu passei para vocês? O isometamídeo é a droga que tem disponível que a gente pode fazer, só que ontem mesmo eu estava vendo que em algumas regiões do país, na África já tem bastante, aqui no Brasil está começando a ter, infelizmente, resistência, tá? E aí, meu amigo, se isso generalizar, aí o negócio vai ficar ruim, tá? Então, por que tem resistência? Tratamentos mal feitos, doses, subdoses, os parasitas aí ficando resistentes, então tudo tem que ser feito corretamente, dose com peso correto, intervalo correto, avaliação correta dos animais, tá? Para que o nosso diagnóstico terapêutico seja correto, eficiente e que os animais também sejam tratados realmente e não causem também resistências. A gente vê muita resistência parasitária também na casa de verminoses gastrointestinais, tá? A gente vê muita resistência tem algumas resistências a algumas classes de antibióticos, tem resistência com algumas classes de antiparasitários externos, tá? No caso de carrapatos. Então, a gente tem que estar muito atento a isso também, como é que está sendo feito o controle dessas doenças, desses agentes, tá ok? Então, como eu falei para vocês, né, além dessa sensatez, eu tenho que ser organizado. Quando eu falo de organizado, pessoal, eu tenho que ser organizado na minha parte humana, na minha organização de trabalho, com o meu material de trabalho, com a minha vestimenta sempre limpa, com a minha apresentação pessoal, com a minha conduta. Eu tenho que ser organizado com os meus horários, tenho que cumprir horário, eu tenho que fazer as coisas corretas, e eu tenho que ser organizado também no exame. Exame é técnica, exame é metódico, exame é sequência lógica. Então, eu tenho que ser organizado em fazer essa sequência sempre. Cranial, caudal, dorsal, ventral, da direita para a esquerda, tá? Sempre eu vou fazer nessa sequência. Eu sempre vou começar pela inspeção geral, depois pela inspeção direta, depois eu vou começar a fazer a inspeção das mucosas, inspeção do pelame, vou fazer auscultação, vou fazer auscultação cardíaca, pulmonar, digestória, vou fazer percussão,
percussão dolorosa, percussão respiratória, percussão no campo pulmonar, percussão digestiva, tá? Vou fazer palpação da glândula mamária, vou fazer palpação do testículo, vou avaliar ampola retal, vou avaliar casco, vou avaliar caminhar, tudo isso tem que ser metódico, tá? E para ser isso e essa organização, para eu não fugir também, para não esquecer, não pular nada, tá? No exame geral, eu tenho que ter uma ficha clínica. Eu tenho que seguir uma sequência ali da ficha. E eu vou anotando também. Não vai deixando tudo na cabeça da gente, não, viu? A gente tem um HD muito bom, um processador excelente aí, que é o nosso cérebro, mas às vezes a gente esquece um determinado parâmetro, depois a gente vai colocar aquela média e tal. Se eu não coloco direito, lembra que o exame mal feito, errado, ele vai dar o diagnóstico errado, você vai tratar errado. Então, anote tudo direitinho para depois você, com paciência, sendo paciente, você vai avaliar tudo aquilo ali para poder chegar no diagnóstico, para poder tratar. Isso é uma coisa, pessoal, que acontece muito com a gente, médico veterinário. Eu acho que na medicina humana também deve ser assim, mas eu vou falar da nossa realidade, né? E eu vou falar por experiência própria. Quando a gente se forma, a gente quer diagnosticar. Primeira coisa que a gente quer quando examina um animal já é dar diagnóstico. A gente tem uma ânsia muito grande em querer acertar o diagnóstico e querer tratar, sabe? A gente começa a examinar o animal, quando o proprietário fala a doença, a gente acha que é essa doença aqui. Quando ele fala para mim, doutor João Mel, essa vaca aqui, ela tá com o ubre vermelho. Aí eu já boto na cabeça, eita, mastite. Aí eu já boto isso na cabeça, eu já esqueço do resto, e já vou pensar, mesmo se eu examinar tudo, eu já vou tratar como mastite. Então, primeira coisa, a gente não tem que ter pressa, a gente tem que ter paciência, a gente tem que entender que o diagnóstico é a última parte do exame. Tá? A gente tem que primeiro examinar direitinho, com cuidado, ver, rever, observar. Se você tiver com dúvida, chama um colega, vai estudar novamente. Não tenha pressa de diagnosticar. Tenha paciência para você fazer o diagnóstico correto, tá bom? Porque muitas das vezes, pessoal, a gente acaba errando. Quando alguém fala algum determinado sinal para a gente, alguma coisa, a gente já bota uma enfermidade na cabeça e a gente não consegue nem enxergar outras coisas. E a gente acaba comendo mosca. A gente acaba pulando alguns sinais importantes que a gente não vai conseguir, que vai fazer falta depois. E eu falo isso já aconteceu comigo, eu era muito ansioso, assim, para diagnosticar e tudo, examinava rapidinho o animal e eu já passei por até vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque foi um aprendizado para mim. Mas, assim, uma vez eu examinei um cachorro e tal, eu falei, não, aqui não tem nada não, o problema dele é só essa lesãozinha aqui na pele. Aí, vai fazer isso aqui. Aí a mulher pegou e falou para mim, e aqui, ó. Aí a mulher pegou e levantou a patinha do cachorro, tinha um bicho de pé na pata do cachorro, e eu não tinha visto. Como é que eu fiquei com a cara? Lá no chão, né? Com vergonha. Então, meu exame foi mal feito. Se eu tivesse visto o animal de cabo a rabo, de cima para baixo, da direita para a esquerda, não deixado faltado nada, não tinha passado isso daí. Então, assim, levei para a vida e tem que ter paciência, tem que você pegar, examinar tudo, né? A gente não é como na medicina humana também era para ser assim. Era para examinar geral, né? Mas, infelizmente, muitas das vezes a gente só é medicina curativa. Só chega lá com a dor no estômago e toma analgésico e vai embora, acabou. Mas nós médicos veterinários, não podemos ser assim. A gente tem que chegar e examinar o paciente para ver todos os problemas que ele tem e tratar tudo. Tudo. Não é barata uma consulta veterinária, e você não foi preparado também só para chegar lá e fazer um diagnóstico e passar para aplicar um antibiótico e um anti-inflamatório e ir embora, não, tá? Porque isso aí muita gente faz, Balta faz, muita gente... os produtores já têm esse conhecimento empírico, já tem uma farmacinha lá, já vai só aplicando isso daí. Se for passar para chegar a aplicar um antibiótico e um anti-inflamatório, nem adianta. Você tem que examinar para saber o que o animal tem. Em cima disso, dar o melhor tratamento para ele. Então, tenha paciência, tá bom, pessoal? E tem que ter o material básico necessário. Material básico necessário, pessoal, é aquela coisa, você vai para a guerra, leva as armas. Não tem como eu ir para o campo sem vestimenta adequada, sem jaleco, sem macacão, sem bota, sem luva de palpação, sem corda. Eu já cheguei em local para examinar e não tinha corda
para prender os animais. Aí eu também tava sem corda, e aí, como é que examinou? Não examinou. Como é que você vai pegar um boi? Como é que você vai... Não tem brete, não tem curral, tá? Esses desafios. Você tem que ter corda também, você tem que ter peia, você tem que ter formiga, você tem que ter... São tudo instrumentais de contenção que eu vou mostrar para você. Então, assim, você tem que ter material de exploração de casco, você tem que ter estetoscópio, fonendoscópio, você tem que ter lanterna, tá? Para fazer inspeção ocular, para fazer inspeção da cavidade oral. Você tem que ter termômetro, tá? Você tem que ter tubos de coleta para exame. Já pensou, você vai numa fazenda, lá, o Wilker tá aí em Manaus, ele vai lá em Benjamin Constant examinar um gado. Chegou lá, examinou o gado e vai ter que voltar para Manaus para fazer uns exames nesse gado. Só que ele chegou lá em Benjamin, era 50 vacas, que ele só levou 10 tubos de EDTA para coletar hemograma. O que o Wilker fez? Comeu mosca, tá? Perdeu a oportunidade de coletar sangue de todas as vacas, de fazer exame de tudo para saber qual é o problema que tinha naquelas vacas lá. E aí só de 10 vai dar para... Vai ter uma ideia, mas não vai conseguir de tudo. Então, vai com material sobrando, material de coleta de exame, material de bioquímico, uma agulha sobrando, compre logo de caixa, de fardo, compre luva, não falte algodão, não falte álcool, tá? Quando for administrar os medicamentos, pessoal, por favor, nós somos médicos, tá? Vai administrar, você vai fazer antisepsia na pele, você vai fazer a aplicação com a agulha correta, você vai fazer a administração no local correto. É bom você mesmo fazer e mostrar para o pessoal como é que faz, tá? Muitas das vezes a gente vai delegando funções para o pessoal, mas o pessoal às vezes nem sabe. Então a gente tem que mostrar, a gente tem que ensinar. E a gente mesmo tem que fazer. Porque senão depois, o que dá errado, a culpa é sua, tá? A responsabilidade é sua. Tá bom? Querem falar alguma coisa? Tudo bem por aí? Tudo bem, professor. Professor, eu Tudo só tenho bem? uma pergunta. Tá bom? O senhor Pode falou falar. dos tubos de exame, no caso, quando são muitos animais. Daí, quando eu vou mandar os tubos para examinar, eu tenho que identificar de um por um com a numeração de cada vaca. Como é que é feita essa identificação? Sim, com certeza. Com certeza. É Luli que tá falando, né? Não, é Emily. Ô, Emily, com certeza você tem que examinar, você tem que identificar os tubos, porque não adianta um nível... por exemplo, se eu estou numa pesquisa de hemoparasitas, eu vou saber quais são os animais que estão com a parasitemia alta e ativa para poder fazer um tratamento maior neles ou não. Ou talvez na diferenciação de parasitas com anaplasma, tem animal que está com os dois, tem animal que está com tripanossoma. E se eu não souber quem é quem, como é que eu vou tratar diferente? Tá? Então, assim, isso eu estou falando aqui no caso, né, de um surto, alguma doença que você está investigando ali e tudo, você tem que coletar e identificar dos animais. Os animais que você coletar, você tem que identificar. Agora, se eu tenho um rebanho de 1.000 cabeças, 2.000 cabeças, eu não vou conseguir, logicamente, coletar de todo mundo. Eu vou fazer uma estratificação ali, eu vou pegar uma porcentagem. Mas essa porcentagem que eu pegar de todo o rebanho ali, eu vou ter que identificar, porque eu tenho que tratar esses animais de acordo com aquilo, e aí esses animais vão ser os que vão dar, vão mostrar como é que estão os outros, tá certo? Então ali eu vou ter uma estimativa do que pode estar ocorrendo com os outros, aí eu vou fazer um diagnóstico de rebanho, tá? Quando são rebanhos muito grandes. Mas independente de rebanho grande ou pequeno, todo tupo eu vou identificar. Como é que eu identifico? Tem vaca que tem nome. Meu pai tem vaca que tem nome por roxinha, cigarrinha, boneca, garruncha, tem a estrela, a paquita, tá certo? Então cada vaca tem um nome. Tem local que não tem nome, tem um nome, tem um número. 01, 02, 319. Você vai colocar o nome do animal ou
você vai colocar o nome dele. Se for o caso, até coloca também a pelagem, preto e branco, vermelho e branco, enfim, tá? Se possível, coloca também a idade e o sexo do animal. Você coloca isso no tubo e manda. Tá? Quando for fazer requisição de exames, muitas das vezes também você vai ter que ter uma requisição. Então, você vai colocar ali no seu formulário, solicito hemograma com pesquisa de hematozoário para vaca boneca, tal. Solicito bioquímica hepática, tá? Função hepática, função renal e tal. Quando você vai coletar sangue total, soro, entendeu? Então, tudo isso aqui você vai ter que identificar, sim. Não tem como coletar sem identificar. Se chegar tubo sem identificação no laboratório, se chegar em laboratório não coletado, vocês já estão tendo patologia clínica, né, de ruminantes, vocês vão ter, a professora Isadora. Então, ela deve falar isso. Vocês têm que, no laboratório, se as amostras chegarem mal conservadas, mal acondicionadas, se tiver fora do padrão estabelecido, também não é realizado o exame, porque o resultado vai ser errado, tá? Então, isso também é coleta com anticoagulante, é DTA. Ah, eu quero coletar só numa estante. Tem que centrifugar logo. Centrifugo logo na propriedade. Eu tenho uma centrífuga? Eu não tenho. Eu deixo no local. Eu chego lá na casa, eu vou tirar o resto do soro, vou ali picotar em refrigerar. Posso refrigerar as fezes também. Quantos dias eu posso usar? Coleta de fluido ruminal. Eu vou coletar e colocar onde? Se o laboratório é a 100 quilômetros de onde eu estou. Eu tenho que fazer logo algumas provas ali. Provas físicas e químicas com fita de urinálise, para ver pH, ver outras questões que eu posso ver lá, ver os infusórios no laboratório. E é até bom para a gente que vai trabalhar em campo, pessoal, é muito bom ter um microscópio, tá? Andar com microscópio. Com o microscópio você faz um hematológico, você faz um parasitológico, você faz análise de fluido ruminal, você pode fazer exame andrológico, tá? Então, ajuda demais o veterinário de campo um microscópio, tá bom? E você tem que estar ciente disso, coletar corretamente. E é isso. É realmente necessário? Quantos animais eu vou coletar? Quais exames eu vou pedir? Quanto isso aqui vai onerar mais? O proprietário está ciente, ele quer mesmo que faça, ele concorda. Então, tudo tem que ser bem certinho, né? É aquela questão, o conversado sai mais barato, né? Não sai caro. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu entendi, mas eu tenho outra também. O senhor falou de porcentagem quando os rebanhos são muito grandes. E como que é definido isso? Depende do tipo de exame, depende da doença que quer pesquisar? Como que define essa porcentagem? Isso. Essa explicação vai depender, Emily, como você falou, do tipo de suspeita diagnóstica, né, do que está ocorrendo no rebanho, do quanto esse rebanho é acometido, tá? E do tipo de doença que você está avaliando, né? Mas assim, vamos botar uma média, você pode coletar aí de 10 a 20, 25% de um rebanho, tá? Para ter uma estimativa boa ali. Se for um rebanho muito, muito grande, você coleta ali 10% do rebanho. Isso já vai dar mas 10%, você vai pegar isso de uma forma heterogênea, tá entendendo? Você vai pegar de vários lotes diferentes, para você tentar estratificar o máximo. Tem 1.000 cabeças, só que essas 1.000 cabeças são todos adultos? São 1.000 cabeças entre jovens e pequenos? São 1.000 cabeças que estão na mesma pastagem? Ou está diferente? Eu tenho que pegar e tentar estratificar isso daí, tá? E também, eu tenho que também pegar, principalmente dos animais com sintomatologia, e até é bom você também estratificar isso. Eu posso, num rebanho grande, fazer coleta de animais que estão apresentando doença e de animais que não estão. Então, por isso que também a identificação é importante. Ó, a vaca roxinha aqui, ela estava apresentando apatia mucosa pálida. Já a vaca amarela, ela está bem.
ela está comendo e as mucosas estão boas. Mas vamos coletar dela também para ver se ela não tem algum grau de infestação, para ver se ela não tem também alguma outra moléstia, para comparar aqui nesse rebanho se tem animais que são assintomáticos ou não. Então, você também vai ter que ver isso daí de acordo com o desafio que você vai estar tendo, tá? Mas num rebanho grande e tudo, de 10% a 25% ali vai ser o necessário, que você vai ter uma estimativa do que o rebanho está ocorrendo, tá? Beleza, professor. Obrigada. Por nada. Então, vamos para frente, pessoal? Então, os requisitos básicos do clínico, como eu falei. Oi? Nada, professor, eu falei, vamos. Beleza. Então, os requisitos básicos do clínico são, né, se eu for resumir aqui, é a semiotécnica, né, o conhecimento das formas de técnicas e meios de examinar o animal. Eu tenho que saber como examinar, eu tenho que saber as técnicas, quais instrumentos, quais técnicas, quais meios que eu vou conseguir examinar. Eu tenho que ter essa técnica, eu tenho que ter a propedêutica. Propedêutica é o conhecimento reunido, tá? Conhecimento básico, a fim de tudo. Como é que eu vou diagnosticar uma doença só pelos sinais, se eu não tenho nem noção de que doença que é? Às vezes, pessoal, se eu só tiver a técnica e não tiver o conhecimento, eu vou começar a diagnosticar chifre de boi em cabeça de cavalo, viu? Então, é assim, lembra do que é raro, é raríssimo, o que é comuníssimo. Então, na nossa região, está dando muitos casos de intoxicação por samambaia. Tá? A gente vê que ocorre muito. Tem a sintomatologia lá de hemoglobinúria, urina avermelhada, animais com disfagia, animais com apatia, animais com morte, com baixo desenvolvimento, morte de animais. E na região tem muita intoxicação por samambaia. Eu vou examinar o animal e a clínica está condizendo com essa intoxicação. Se eu conheço a doença, se eu conheço os sinais clínicos, eu sei que na minha região tem, provavelmente meu diagnóstico ele vai em cima do que ocorre, do que é comum, porque é comuníssimo. Agora, eu tô vendo essa casuística ocorrendo, e eu pensei, rapaz, isso parece com um caso, um relato de caso que eu vi lá no Japão, que as vacas apresentam isso, que quando comem uma aveia lá do Japão, porque os sinais são os mesmos. E aí? Será que tem a possibilidade? Pode ter, biologia não é matemática, mas o que é raro é raríssimo, o que é comum é comuníssimo. Então, eu preciso ter o conhecimento básico, epidemiológico, anatômico, fisiológico, bioquímico, comportamental, tá? Nutricional, manejo, sanidade, tudo isso aí vai influenciar para a minha propedêutica, porque eu vou saber realmente, eu estou no caminho certo, ó. Por essas características aqui, esse animal ele tem essa doença. Por essas características, ele tem essa. E aí eu vou chegar e junto com os outros sinais, né, com a reunião de informações, anamnese, a resenha do animal, o exame físico, os exames complementares, eu vou chegar ao diagnóstico. E esse diagnóstico vai me trazer subsídio para um diagnóstico terapêutico, né, para um tratamento, ou para um desfecho no diagnóstico do animal, se ele vai ser indicado para abate, se ele pode ser aproveitado para abate, ou se ele tem que ser direto para a eutanásia, para sacrifício, ou se é um animal que não tem viabilidade nenhuma para nada, ou se o animal ele não precisa de nenhum tratamento, é uma coisa que tem resolução espontânea. Então, tudo isso a gente tem que avaliar direitinho, tá certo? Isso é a propedêutica. Beleza? Tudo ok? Sim, professor, tudo certo. Beleza. Então, pessoal, como eu falo para vocês, nós, né, temos que ir com as nossas armas, a vestimenta de proteção, jaleco ou macacão, feito de um tecido resistente, tá? Mais de fácil lavagem e é bom de uma cor só, tá? Você não vai chegar com um macacão todo coloridão, cheio de coisa lá no meio. Não é que não possa, mas é importante uma cor só para também ficar mais fácil a visualização de quando ele se sujar, tá? É bom de cores também, cores únicas, cores que não sujam com facilidade, ou se sujar, por exemplo, você vai fazer reprodução de vacas, você vai fazer um protocolo de ATF em 200 vacas,
você vai com um macacão branco. Como é que você vai voltar no fim do dia? Verde, né? De tantas fezes. E aquele macacão ali vai sujar rapidinho e tal. É bom verde musgo, azul, cinza, preto, marrom, tá? Umas cores mais escuras que elas vão sujar, mas vão ficar menos, o aspecto menos sujo, tá? E tem que ser uma coisa de fácil lavagem para você sempre poder rapidamente, né, já ter outro material. Não é bom ter também vários, tá? Você não pode ter só um. É importante andar com roupa extra no carro. Eu vou lá para a fazenda do Wilker. Examinei as vacas dele, me sujei todo. E tem a fazenda da Jennifer para ir agora, de tarde. Depois do almoço, lá um peixinho com farinha na casa do Wilker e um açaí. De tarde eu vou na Jennifer para ver as vacas dela. Eu vou com a mesma roupa que eu tava? Não posso. Por que eu não posso? Uma que eu posso estar levando micro-organismos de uma propriedade para outra. Posso estar levando agentes etiológicos, doença, né? Outra, que eu tenho que me apresentar da mesma forma que eu cheguei bem apresentado no início do meu atendimento na casa do Wilker, eu tenho que chegar também na casa da Jennifer, na propriedade dela também, com a vestimenta correta. É bom a gente chegar com uma roupa uma roupa normal, né, que você vai poder dirigir, entrar na casa da pessoa, se ela chamar para você tomar um açaí ali, tomar um café. Você vai ter a sua vestimenta e o calçado de você usar, e tem a roupa de trabalho separada, tá certo, pessoal? Que aí depois você vai trocar, e uma roupa limpa, tanto para não levar a sujidade, e também para você mostrar que você é uma pessoa que é organizada, é uma pessoa que tem atenção com o seu material de trabalho, com a sua conduta, que você mesmo tem respeito pela sua profissão. Estava falando agora com a minha orientanda, ela está definindo o tema do TCC dela, e aí eu vou abrir aqui para vocês. Um dos temas que a gente pensou em fazer foi sobre a importância do médico veterinário, né, no combate à pandemia, na linha de frente e tudo, porque, infelizmente, a nossa classe é muito desvalorizada, né, a população não reconhece como profissional da saúde, mas isso, infelizmente, pessoal, também ocorre muito porque muitos dos veterinários não valorizam. E eu falo da minha área de veterinário de grandes, tem gente que acha, tem veterinário e tem muito produtor que acha que o veterinário de grandes é aquele que se suja de merda até os dentes, é aquele que anda sujão, é aquele brutão, é aquele que pula no curral e derruba boi. Não, isso não é ser veterinário de grandes. Isso é ser peão. Isso é a gente tá fazendo um papel ali, muitas das vezes até contra os animais, né? Não cuidando do bem-estar na hora do tratamento, do manejo. Então, eu tenho que estar ali na minha posição de médico mesmo. O médico tem que estar bem apresentado. Quando a gente vai no médico, se você chegar no médico e estiver todo sujo, barba mal feita, mal amanhado, remela nos olhos, bafo de cana, vocês vão dar credibilidade para ele? Não vão. Se for veterinário, você levar seu cachorrinho no veterinário desse jeito, você não dá credibilidade para ele? Não. E aí, uma vaca, o veterinário tem que ser assim? Não. Uma cabra, o veterinário tem que ser assim? Não, também tem que ser também alinhado, tem que ser organizado e limpo, tá? Nós somos médicos, nós temos que ter limpeza, higiene, é fundamental para a nossa proteção e para a proteção dos nossos pacientes, tá? Botas de borracha ou de plástico, tá? E é muito importante que essas botas também estejam vedadas, né? Não tenha furo nem nada, e se você possível, comprar bota com bico de ferro, porque daí, se você tiver um pisão de uma vaca, alguma coisa, não vai machucar seu pé, tá? Tem muitas botas com bico de ferro. Elas são um pouquinho mais caras, mas elas valem muito a pena, tá? É a proteção da pessoa. Um avental de borracha ou de plástico também, para você, além do seu macacão, você se proteger, você ficar mais limpo também da sua vestimenta. Um avental obstétrico é muito importante também, para na hora você fazer as manobras obstétricas. Quem já viu manobra obstétrica? A gente, às vezes, vai com os dois braços dentro do animal, né? Ali na pula retal, você começa a manipular, depois você vai trocar a luva, vai ter tudo, você vai pelo canal vaginal ali, né? Você vai pegar e fazer manobra, então se suja bastante, tem avental obstétrico próprio para isso. Imagina você fazer todo esse manejo, você só tem essa roupa para você, e depois que acabou o serviço, ir lá comer um pedaço de queijo na casa do Wilker, ou para você depois entrar no seu carro e ir para casa. Aí você tem que passar no banco para sacar um dinheiro todo sujão. Ah, mas eu sou brutão, eu sou assim. Não.
Ninguém tem que ser brutão nem nada, não. A gente tem que ser higiênico, a gente tem que ser limpo. Nós somos médicos, tá certo? E a gente tem que lembrar da biossegurança também. Se eu andar sujão para todo canto, eu estou levando patógenos para o meio ambiente, para outras pessoas, para dentro de casa, para dentro do meu carro. Então, eu tenho que andar limpo, certo? Então, além da vestimenta, material básico, né? Como eu já falei, luva de procedimento, luva de palpação retal, cordas, né? Peias, termômetro, estetoscópio, material para coleta de amostras biológicas, tá certo? Então, aqui tem pote com formol, pote com álcool a 70. Se você, dependendo da sua suspeita clínica, vai chegar na propriedade, leva um frasco com gelo, tá? Você tem que andar com material de necrópsia também. Veterinário de campo tem que saber fazer necrópsia, tem que coletar material, saber ver o macro, tem que mandar para isto, tá certo? Andar com uma ficha clínica, pessoal. Então, isso aqui, ó, é muito importante que a gente tenha a nossa ficha. Vocês podem produzir. Isso aqui é a ficha lá da clínica de bovinos, tá? Então, ela tem aqui a descrição do proprietário, da propriedade, dos animais, quando foi vermifugado, qual a raça, o sexo do animal, a idade, o peso, a pelagem, o porte, a data de vacinação, quais foram as vacinas, a vermifugação, quando é que foi, quantas parições teve, quantas prenhez, número do animal que você está atendendo, se você tem, é bom você fazer um prontuário, você vai fazer esse prontuário para você e para você deixar na fazenda, ou se você tem um hospital veterinário, esse prontuário vai ficar no seu hospital e você vai mostrar para todo mundo ali, quando precisar, e você vai acompanhar nesse prontuário. Tem aqui a anamnese, você vai escrever ipsilite o que o proprietário está falando, ele vai falar, a vaca está 2 dias sem cagar, você vai escrever, o proprietário relata que a vaca está 2 dias sem cagar. Do jeito que ele falar, você vai escrever aqui, tá? A vaca não quer comer de jeito nenhum, você vai escrever. Ele diz que ela não quer comer de jeito nenhum. Tem que escrever o que ele está dizendo, quantos dias, como é que foi, quais foram as observações, para depois você poder avaliar em cima dessa anamnese, fazer junto com a resenha ali, você buscar dados da alimentação, da mineralização, e você começa aqui, ó, atitude do animal, comportamento, o grau de exicose, né, estado nutricional, hidratação, temperatura, mucosa, e vai seguindo essa sequência até acabar tudo. Aí aqui já tem também suspeita diagnóstica, né, e o diagnóstico você pode chegar a um prognóstico, e aí aqui atrás você pode colocar o protocolo de tratamento do animal, observação que você vai deixar descrito, qual que é a terapêutica, e também todo dia vai examinar o animal. Então aqui, ó, a data, hoje é dia 27 de abril, qual a temperatura do animal estava hoje? Estava com 38,5. Qual que é a frequência cardíaca? Você coloca aqui. Qual que é a frequência respiratória? Qual que é a motilidade ruminal? Quais foram os achados clínicos a mais? Animal em estação, ativo, apetite presente, para o verde, mucosas coradas, sem alteração para a espécie. Qual que é o tratamento? Continua o tratamento instituído. Não, hoje nós vamos mudar a base terapêutica e tal. Então é muito importante que a gente ande com a nossa ficha clínica. A gente pode fazer uma ficha para nós, entendeu? E, pessoal, independente de ficha, de material, de estetoscópio, do que for, a gente tem que entender que atribuir a aparelhos o sucesso da clínica é o mesmo que atribuir à arte de Picasso a marca dos seus pincéis. Então, não adianta eu ter um Littmann cardiológico, eu ter um Halpner, eu ter um fonendoscópio de Gates de R$2.000, eu ter um termômetro digital, um termômetro por infravermelho. Não adianta, não é isso aí que vai mudar o seu exame, tá? A gente tem que ter, sim, materiais de qualidade, materiais bons, mas que sejam funcionais, que funcionam. E o material não funciona sozinho. Qual que é a parte mais importante do estetoscópio? Hein? A parte mais importante de um estetoscópio, pessoal, é aquela que está entre as olivas. Quem é que está entre as olivas? O examinador, tá? Então, eu tenho que saber escutar, eu tenho que saber usar. Então, não adianta ser materiais de última geração. Tem que ser materiais que funcionem, mas que você saiba usar. E, além de saber usar, você tem que saber guardar os cuidados, higienizados de um animal para outro, tá? Você tem que mostrar, isso faz parte da conduta do ser humano, tá? Mostrar que você tem valorização com a sua profissão. Olha, eu sou médico veterinário de vaca, mas eu venho aqui, examino, eu ausculto, eu tenho um estetoscópio bom,
Pode ver que o meu estetoscópio está em dias, está limpinho, a minha caixa de atendimento, ela sempre está em dias, limpinha, está com tudo organizado, tem uma mala terapêutica já de suporte de primeiros socorros, tem fio de sutura, tem material para necrópsia, tem clorexidine, tem iodo, tudo eu tenho que estar ali já organizado. Isso vai mostrar que você é uma pessoa competente, organizada com o seu trabalho. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professor, tá tranquilo. Alô? Tranquilo. Pessoal, então, eu olhei aqui no relógio, são 11h42, e aqui nós vamos entrar no próximo assunto, é exame clínico e exame físico. Eu vou dar uma paradinha aqui, e na próxima aula a gente continua daqui, tá bom? Pode ser? Pode ser, professor. Então tá bom. Então eu vou parar a gravação agora e a gente continua na próxima aula a partir daqui, de exame clínico e exame físico. Vou voltar aqui. Tá ok, pessoal? Deixa eu parar a gravação agora.